Fala galera, tô de volta e hoje para trazer mais análise para vocês, como sempre, vindo aqui no canal para trazer análise de Bitcoin e mercado tradicional. Hoje não vai ser diferente, hoje a gente vai falar de Bitcoin, a gente vai falar também da crise de confiança bancária e vamos ver no que pode impactar aí no Bitcoin. Será que impacta de forma positiva, forma negativa? Será que Bitcoin pode passar a subir mais? A gente já tá vendo o Bitcoin bater aí 28 mil dólares por unidade. Onde é que está a próxima resistência ou o próximo suporte? Tudo isso a gente vai ver no vídeo de hoje e principalmente o que está acontecendo com o mercado tradicional, tá bom? Se é a primeira vez que você está chegando aqui no meu canal, seja bem-vindo, meu nome é Luiz Santana, sou investidor e trader aí há mais de 6 anos, não só no mercado cripto, mas também no mercado tradicional. E aqui no meu canal estou sempre trazendo análise de mercado tradicional e as melhores oportunidades, todas voltadas ao universo cripto, tá bom? Então, se você quer estar por dentro das análises que eu trago aqui, já se inscreve aí para que o YouTube te notifique de todos os vídeos e de todas as análises que eu trago aqui no canal diariamente, tá bom? Então vamos lá, vamos ver o que está acontecendo aqui, principalmente com as principais notícias que saíram aí nessa semana e na semana passada, que foi aí a possibilidade de falência do Credit Suisse, e nessa semana a gente teve aí, se não me engano, no domingo a gente teve a declaração de fusão entre UBS e Credit Suisse. Foi uma decisão muito polêmica porque isso traz um cenário positivo para o mercado como um todo, porque a gente tem ali o Credit Suisse sendo resgatado, mas por outro lado a gente teve críticas negativas também, principalmente pelo governo suíço, tá? Os dois maiores partidos políticos da Suíça criticaram essa fusão. E o que eles relataram nessa crítica? Primeiro, que injetaria um estímulo financeiro, isso para liquidez, para trazer a confiança de volta para os mercados bancários, e esse estímulo, esse fornecimento de liquidez para os bancos seria em torno ali de 1/3 do PIB da Suíça. Então é muita grana que eles vão injetar como liquidez para essa fusão, e os partidos, os dois maiores partidos políticos da Suíça criticaram basicamente isso, esse estímulo, esse fornecimento, essa injeção de dinheiro no mercado que vai estar girando em torno de 280 bilhões de dólares e, consequentemente, impactando na inflação. Ou seja, uma notícia que agora parece ser uma notícia positiva pode impactar de forma negativa lá na frente, impactando direto aí na inflação, tá, pessoal? Então, essa notícia de que a fusão entre Credit Suisse e UBS é uma notícia positiva, sim, uma notícia positiva, mas por trás dessa notícia positiva a gente pode ter um impacto totalmente negativo e a gente vai falar bastante sobre isso no vídeo de hoje, tá? Por quê? Nesse momento, o que a gente tem é valorizações para as ações bancárias, como por exemplo o UBS subindo aqui 2,05. A gente tem o JP Morgan que estava subindo para o dia de hoje, já está ali no negativo 0,02. Quase que neutras as ações do JP Morgan, que é um dos principais bancos dos Estados Unidos. O Citigroup também, que estava subindo mais de 2%, para agora já está subindo 1,7, 1,6, mas também subindo, no qual estava caindo na semana passada. E com essa notícia a gente teve um estímulo para mercado de alto risco. A gente está sempre comparando baixo risco e alto risco, e nesse momento os investidores, o institucional, está com apetite ao risco. Por quê? Com essa crise de confiança bancária, a gente pode ter o Federal Reserve desacelerando nas taxas de juros, segurando ali as taxas de juros ou congelando ou aumentando em até 0,25, e com isso, mercado de baixo risco talvez não tenha um bom risco-retorno. A exposição ao mercado de baixo risco não tem um bom risco-retorno. Então, parte do dinheiro de baixo risco acaba migrando para alto risco. Então, a gente tem uma injeção de dinheiro indo para alto risco, seja ação, índice, criptomoedas, que é o mercado que a gente atua, há diversos outros mercados, como por exemplo commodity, onde a gente teve aí uma bela de uma valorização no ouro e na prata, no qual o Bitcoin também seguiu essa valorização, tá? E falando de mercado cripto, no que está impactando essa valorização? No que está impactando essas notícias aqui de bancos? No que está impactando essas notícias negativas principalmente? Primeiro, se a gente tem uma crise de confiança, o dinheiro não simplesmente desaparece, ele simplesmente é migrado, tá? Ele sai de um lugar e vai para o outro. Então, se a gente tem uma crise de confiança, os investidores vão passar a investir ou colocar o seu dinheiro em um ativo que lhe ofereça segurança, uma custódia própria, como por exemplo, no qual a gente teve essa valorização aqui no Bitcoin chegando a mais de 30%, e também valorização no ouro, no qual já está devolvendo aqui para essa semana, tá? Porém,
No semanal, no fechamento da semana passada, a gente teve uma valorização chegando próximo ali dos 7%, no qual é uma valorização muito grande. Parece pouca para a gente que é do mercado cripto, mas para mercado tradicional, isso é uma valorização absurda, tá, pessoal? Observa aqui pelo tamanho das velas anteriores, que essa vela semanal da semana passada foi uma vela semanal atípica. E essa valorização foi simplesmente uma busca por um ativo de segurança. Então, nesse momento, o que a gente tem é valorização para o Bitcoin, no qual a gente está vendo o Bitcoin subindo no semanal e para essa semana subindo também, mas o que importa saber para a gente é se essa alta continua ou não. Quando a gente vai observar o mercado cripto, já saindo de mercado tradicional, no qual a gente tem notícias positivas, onde pode impactar de forma negativa lá na frente, quando a gente vem aqui para um cenário diferente, um cenário cripto, que é mercado de altíssimo risco, a gente vai ver que o Bitcoin no gráfico está segurando em uma resistência muito importante depois de uma valorização, e o que a gente teve foi uma corrida desenfreada por Bitcoin, no qual a gente chama de Bitcoin Season, onde os investidores simplesmente observam o Bitcoin e passam a comprar único e exclusivamente Bitcoin. Então, quem tem altcoin não vai querer comprar, se expor em mais altcoin, mas sim Bitcoin, ou até mesmo vender altcoin para se expor mais em Bitcoin. Então a gente tem uma sessão de valorização em Bitcoin, ou uma Bitcoin Season, onde a gente tem grandes valorizações no Bitcoin e as altcoins ficam para trás, como aconteceu a semana passada. E nesse momento, o que eu passo a observar é que esse indicador aqui, ele aponta para a gente, que é um indicador que mede ali dominância, referência de dominância Bitcoin e altcoin, apontando para a gente que o Bitcoin está começando a sair de um Bitcoin Season e começando a iniciar aqui uma altcoin season. E isso conflui, pessoal, também aqui com a dominância do Bitcoin, no qual encontrou uma resistência muito importante. Venho falando para vocês sobre essa resistência, sobre esse fundo do Bitcoin desde novembro de 2022, no qual a gente teve esse encontro de fundo e iríamos em algum momento iniciar um Bitcoin Season onde o Bitcoin ia se valorizar mais que as altcoins. Aconteceu, a gente teve essa valorização e agora que a gente tem o Bitcoin encontrando resistência na dominância. Então, o que pode acontecer agora? Com esse encontro de resistência, a gente pode ter lateralização no Bitcoin. E daí é que entra a segunda parte. Onde que vai ser essa lateralização do Bitcoin? Essa lateralização do Bitcoin pode estar aqui entre essa região de 28.600 a 32 mil dólares por unidade. Se o Bitcoin conseguir ultrapassar os 28.600 e ficar dentro dessa região, a gente vai ter essa lateralização. E com essa lateralização, a gente pode ter uma altcoin season, onde o Bitcoin estagna, ele segura mais na dominância e a galera começa a aumentar o apetite ao risco e passa a migrar parte desse lucro dos Bitcoins para altcoin, ou até mesmo observar mais as altcoins do que o próprio Bitcoin. Então, muita atenção nesse momento para as altcoins, principalmente se o Bitcoin ultrapassar os 28.600. Mas o que importa para a gente é saber se a gente tem possibilidade também de desvalorização do Bitcoin e onde estão as oportunidades. Nesse momento, a princípio, na minha opinião, as oportunidades vão estar nas altcoins a partir desse momento. Porque a gente já observa que temos o Bitcoin segurando aqui, ou pode segurar na dominância nesse momento em 47,6, passando a vez para as altcoins. E também porque nesse momento a gente tem um período, quando a gente vai observar esse indicador de ciclo, ele aponta para a gente que o Bitcoin está encostando ou ultrapassando essa região em verde aqui, no qual aconteceu lá em 2019, de 2018 para 2019, onde o Bitcoin encontrou fundo e passou a subir. E a partir do momento que ele ultrapassou essa região em azul claro para a região em verde, a gente teve uma bela de uma valorização. Isso pode acontecer aqui no Bitcoin, a gente pode ter valorização do Bitcoin, mas observe, nesse período aqui, a gente teve uma pequena lateralização, onde o Bitcoin ficou lateralizando entre 5 a 6 mil dólares por unidade, no qual pode acontecer aqui nesse momento, confluindo com o gráfico, confluindo o que pode acontecer entre as regiões de 28.600 a região de 22 mil dólares por unidade, onde o Bitcoin pode lateralizar e passar a vez para as altcoins com essa lateralização, tá? Então, nesse momento, Bitcoin pode encontrar uma lateralização e, se de fato isso for confirmado, a gente pode ter aqui mais valorizações para o Bitcoin, tá, pessoal? Lembrando que a gente não tem Bull Run ainda, a Bull Run passa a acontecer depois que a gente tem o Halving, onde o Halving traz mais busca, mais pesquisa, mais interesse das pessoas por Bitcoin. E com isso, a gente tem muita gente entrando no Bitcoin, nas altcoins e uma grande valorização, uma valorização muito rápida e muito forte, tá? Então, nesse momento,
Não acredito que a gente esteja em uma bull run, porque a bull run acontece depois do halving, mas ainda existe a possibilidade do Bitcoin se valorizar um pouco mais, tá, pessoal? Principalmente quando eu observo aqui essa região de 28 a 32 mil dólares por unidade. Ou seja, se o Bitcoin conseguir ultrapassar essa região de 28, a gente tem resistência em 32. Porém, observe aqui no semanal, porque a gente tem suporte em 25 mil dólares por unidade. O que pode acontecer também é o Bitcoin voltar aqui aos 25 antes de subir, tá? Isso pode acontecer até mesmo para formação de base de preço, para ele voltar a subir e buscar essa resistência de 32, tá, pessoal? Então, nosso suporte nesse momento para Bitcoin está em 25, nossa próxima resistência está em 32. Basta observar nesse momento essas regiões, porque vamos ter oportunidade na base de preço para compra e também a gente vai ter oportunidade para estar fazendo trades, não só no Bitcoin, mas também nas altcoins. Quando eu passo a observar aqui as altcoins, principalmente as altcoins de inteligência artificial, como por exemplo o token AJAX, que já está confirmando aquele padrãozinho para a gente, o padrão de bandeira, onde se a gente tiver o fechamento acima dessa região de novo, no qual ele fechou acima, mas voltou, com a captação de dominância pelo Bitcoin, se nesse momento o token AJAX passar a segurar acima dessa região de 50 centavos de dólar, a gente pode ter o AJAX encontrando a próxima resistência em 74,75, tá? Já para o token SDAO, a gente tem aqui a mesma formação, porém sem confirmação ainda, tá, pessoal? O token SDAO não conseguiu romper ainda essa região aqui de 76, 77 centavos de dólar, onde está sendo uma resistência muito forte, porém a partir do momento que romper, podemos ter valorização para o token SDAO chegando aqui a 1,45, no qual está bem mais interessante do que a própria valorização aqui do token AJAX, tá? Chegando aqui uma valorização de 100%, ou até mesmo chegando a uma valorização de 150%, 160%, encontrando a próxima resistência aqui em 1,95, 1,96, tá? Então, nesse momento, o token AJAX passa a ficar interessante para a gente estar observando e principalmente a partir do momento que o Bitcoin começar a devolver aqui na dominância e começar a lateralizar, tá? Então, temos essas oportunidades aí e sabemos que o mercado tradicional vai impactar diretamente no Bitcoin. Não só no curto prazo, mas também no médio prazo, no qual a gente tem as notícias positivas impactando agora de forma positiva, porém lá na frente a gente pode ter impacto negativo puxando o Bitcoin lá na frente de novo, tá? Então a gente precisa ficar atento a isso, porque precisamos aproveitar o máximo das oportunidades que a gente tem agora, porque lá na frente o que a gente pode ter é queda para o Bitcoin, mesmo ele subindo agora, tá? Lá em 2019 a gente teve uma bela de uma valorização, porém em 2020 o mercado devolveu tudo. A gente teve o Bitcoin caindo e quem aproveitou essa oportunidade de 2019 a 2020, soube aproveitar, aproveitou também boas oportunidades com a queda, shortando o Bitcoin e recomprando lá embaixo em 2020, depois surfando toda a bull run, no qual isso pode acontecer lá em 2024 para 2025, tá? Então fica atento a isso, porque a gente pode ter oportunidades aí. E lembrando, na quarta-feira a gente tem divulgação de inflação e depois a gente tem conferência de imprensa pelo FONC, no qual vai impactar aqui em todos os mercados de alto risco, principalmente trazendo muita volatilidade, tá bom? Enfim, era isso que eu queria trazer para você. Espero que você tenha entendido e tenha gostado também. Se ajudou de alguma forma, deixa o like aí que isso vai ajudar o canal. E entra lá no grupo do Telegram, que é um grupo totalmente grátis e você pode estar mandando mensagem diretamente para mim ou tá trocando ideia com o pessoal lá do grupo também, tá bom? Vou ficando por aqui. Fui.